Oi, quarto ano! Bom, na aula passada nós fizemos um boliche com a temática do folclore. Eu separei essa atividade para vocês comemorarem esse dia do folclore brincando. Eu espero que vocês tenham gostado da atividade. É muito legal trabalhar com essa temática mágica que é o folclore brasileiro. E hoje vamos conhecer um grande artista importantíssimo para o período da história da arte moderna, que é o Vincent van Gogh. Para a gente compreender o porquê esse artista foi tão importante, nós vamos precisar voltar muitos anos atrás para entender a importância desse artista para a arte. Bom, primeiro ponto é que naquele período, os grandes pensadores, artistas e professores de arte tinham como o ideal da arte como a arte clássica. O que é a arte clássica? A arte clássica ela é atribuída a grandes pintores que também foram matemáticos, físicos, químicos, médicos, que são Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Michelangelo, dentre outros artistas. Esses artistas, eles estudaram o corpo humano e estudaram toda a estrutura física, geométrica de um desenho. Então eles foram um Einstein, assim, digamos, das artes. No entanto, eles buscavam retratar a realidade. Então eles faziam com perfeição o rosto e faziam um retrato de pessoas. Até aí, tudo bem, essa é a arte clássica. Só que no período em que Van Gogh e outros artistas estão passando, muda-se o contexto histórico. Quando existia arte clássica, não existia luz, não existia a eletricidade. Já quando existe a arte moderna, muda-se toda a tecnologia. Então, a partir daquele período, a fotografia passa a existir. A fotografia tira o que os artistas faziam naquele período. Os artistas eles faziam retratos. Então, por que agora eu vou contratar um artista, um pintor, sendo que eu posso tirar uma fotografia que sai bem mais rápido? Não preciso ficar esperando o pintor pintar a tela, certo? Então, aquele período foi um grande período de revolução na arte, que é a arte moderna, mais ou menos no período de 1880. Bom, depois desse ponto, o Van Gogh ele tem alguns contatos com a arte impressionista, que foi a arte que criou uma grande ruptura da arte clássica para a arte moderna. E o que os artistas buscavam naquela arte? Eles buscavam emoção, então agora a partir daquele ponto eles vão buscar a sensação de estar naquele ambiente. Eles buscavam paisagens, então eles vão sair de dentro dos ateliês e vão começar a pintar outros espaços, sem ser só retrato. Agora o retrato deixou de ser algo importante. Eles iam captar também nas pinturas um movimento, então a pintura não seria uma atividade congelada, né? Então não seria algo congelado. Eles iam buscar na própria pintura um traço que mostrasse que os pintores estavam fazendo algo que estava em movimento. Então, como se fosse uma ilusão de ótica. Então, esses artistas buscavam romper com o que era a arte clássica. E o Van Gogh ele teve muito impacto com a arte impressionista. No entanto, ele muda algumas características. Bom, agora que a gente entendeu todo o contexto em que está inserido o Van Gogh, agora vamos entender um pouquinho da história da sua vida. O Van Gogh ele nasceu no dia 30 de março de 1853, na Holanda. O seu pai ele era um pastor evangélico e a sua mãe era uma pintora de aquarela. E o que é uma aquarela? Aquarela nada mais é do que uma pintura com a pigmentação, uma pastilha de tinta, mais água. Então ele já tinha ali um contato com a arte. Ele tinha 5 irmãos e o seu irmão favorito era o Theo Gogh. O Van Gogh ele tem um diferencial em relação aos outros artistas. Os artistas em geral, eles já tinham ali uma intenção em ser artistas. Então, ou ele tinha um contato com alguém que era pintor e aí começou a desenhar, ou o seu pai era pintor, ou a sua tia, ou a pessoa que cuidava desse artista, e assim por diante. Então eles são pessoas que já tinham uma intenção em virar artista.
Já o Van Gogh, apesar de ele ter a sua mãe que fazia pinturas em aquarela, ele nunca teve essa pretensão em ser artista. Tanto que ele já chegou a trabalhar com outras coisas. Ele trabalhou como missionário da igreja, então ele já trabalhou com religião. Ele já trabalhou também vendendo obras artísticas, vendendo obras de arte, livros para a empresa do seu tio. Então ele não tinha essa pretensão em ser artista. Quando ele começa a trabalhar na empresa do seu tio, ele vai para Bruxelas, para Inglaterra e finalmente para Paris, que era um lugar que ele muito queria estar. No entanto, ele acaba arranjando briga com alguns clientes que ele trabalhava para a empresa do tio, com a arte, e ele acaba sendo demitido da empresa do próprio tio. Bom, depois desse fato fatídico, ele acaba mudando para a Inglaterra e lá ele começa a dar aula para o primário. Bom, depois de ter saído de seus empregos, o irmão dele decide investir no Van Gogh e falou para ele fazer um curso de anatomia e estudar o desenho da perspectiva. Então o Van Gogh decide estudar a partir desse período. Em 81 ele muda para a cidade de Haia, em Amsterdã, e ele é acolhido por um artista chamado Maury. E esse artista ele ajuda ao Van Gogh a começar a pintar aquarelas também. E nesse período ele começa a desenhar pessoas do cais, do porto, e ele chegou até a relatar em uma carta pro Theo que ele não queria pintar quadros, mas sim a vida. O Van Gogh começou a pintar mais ou menos com 27, 28 anos, então ele não seguiu a uma carreira acadêmica, ele não fez faculdade, ele não fez curso, ele na verdade aprendeu tudo sozinho e observando alguns artistas. Já no ano de 1886, o Theo, o irmão de Van Gogh, ele leva o Van Gogh para Paris novamente e lá ele conhece diversos artistas do período impressionista, que é o período que eu relatei para vocês no começo do vídeo. Ele conhece o Monet, o Renoir, conhece também o Pissarro e o Paul Gauguin, que é um dos seus grandes amigos posteriormente. Naquele período não existia WhatsApp, Facebook, Instagram, não existia celular, mas existia a carta e era por onde ele se concentrava em escrever e conversar com o seu irmão, que era o seu melhor amigo. E como havia relatado, ele falou para o seu irmão em uma das cartas que ele não queria pintar quadros, ele queria pintar a vida. Então, a partir do momento que ele conhece o impressionismo, ele muda a sua visão sobre as suas obras de arte. Até aquele momento ele fazia as obras bem sombrias, escuras, trazendo realmente a realidade do povo em que ele visitava. Já depois que ele conhece o impressionismo, ele conhece a cor, então ele vai colocar muita cor em suas obras e carregar essas obras com muitas pinceladas. O Van Gogh também tinha suas cores preferidas depois que ele mudou para essa cidade de artes. Ele gostava muito do azul e também do amarelo, tanto que em alguns lugares vende a cor amarela Van Gogh em tinta. O Van Gogh decide sair de Paris e ir para uma cidade chamada Arles, que também ficava na França. E ele queria muito que outros artistas fossem com ele, então ele convidou os artistas impressionistas para ir para essa cidade. Essa cidade era uma cidade que era muito ensolarada e muito clara. Então ele falava, gente, essa cidade aqui é muito legal porque ela é clara e tem tudo a ver com a pintura que vocês fazem. E aí, somente um dos artistas foi para esse retiro com Van Gogh depois de alguns meses, que foi o Paul Gauguin. Só que lá eles acabaram arranjando uma briga porque o Van Gogh era muito bagunceiro e eles ficam muito brigados durante muitos anos e não voltam a se falar. O Van Gogh, ele começa a ficar depressivo depois que seu amigo vai embora e chega até a tentar se matar e acaba ficando doente. E aí ele percebe que ele fica doente e se interna num hospital. Tudo por conta dessa grande depressão. No entanto, dentro mesmo do hospital, ele pinta uma das suas maiores telas, que é A Noite Estrelada. Depois que ele sai do hospital, ele ainda continua pintando algumas obras, mesmo assim ele ainda se sente muito perturbado e muito depressivo.
e decide acabar com a própria vida. Infelizmente, a história de vida do Van Gogh é muito curta, ele morre aos 37 anos e em apenas 10 anos ele produz mais de 700 obras. Então é muita produção para um artista. Infelizmente também ele só vende uma obra de todas essas que ele criou, então ele não teve um reconhecimento. Mas não fiquem tristes. Hoje em dia ele é um dos maiores artistas da humanidade. Todos no mundo, praticamente todo mundo conhece o Van Gogh, conhece A Noite Estrelada, Os Girassóis de Van Gogh. Então ele é um artista muito conhecido. Apesar de ter morrido muito cedo, hoje em dia ele está eternizado em suas pinturas. Bom, então agora vamos conhecer as obras do Van Gogh. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse artista. É um artista que particularmente eu gosto muito pela sua expressividade, pelas cores que ele usa. É um artista muito reconhecido e muito importante para a história da arte. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse artista. É um artista muito legal de você conhecer. Pesquise mais, procure imagens. É uma história muito legal e eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima aula!